Eu os saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero vos gravar esse vídeo para responder algumas perguntas de alguém que sempre fala a respeito do homem rígido aqui na terra. Sempre ouço dizer que o homem rígido aqui na terra não chega a lugar algum. E eu quero provar, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, que o homem rígido pode não chegar em lugar algum aqui na terra, mas com certeza no céu ele tem um lugar certo, preparado, um lugar seguro para morar com Deus eternamente. Pois, meus prezados amigos, é para isso que estou gravando este vídeo, para esclarecer para os meus amigos que não conhecem, ainda não sabem o que era a Bíblia e nem tampouco conhece o que é a palavra de Deus. Pois nós precisamos ser muito mais rígido do que o que somos. Porque Deus exige que nós sejamos homens justos, santos diante dele, pois está escrito no livro que escreveu São Mateus, no capítulo 5 e o versículo 37, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu, meu prezado amigo, que ouve, que assiste estas minhas palavras, analisem bem isto que Jesus Cristo disse a respeito do homem rígido ou relaxado. Vocês sabem que o contrário de rígido é relaxado. Mas se ainda não sabe, procure a entender, a saber que um homem rígido, ele é o contrário do homem que é relaxado. Porém, eu quero mostrar na Bíblia um homem rígido, cumpridor dos seus deveres, cumpridor da sua palavra, e guardando assim a palavra de Deus, pois Deus nunca mudou, ele é rígido, cumpridor com os seus deveres. Deus cumpre tudo o que ele diz. Deus nunca deixou nada passar sem se cumprir a sua palavra. Ele é Deus e ele quer que nós sejamos santos como ele é santo, pois a Bíblia nos mostra isto. Eu quero ler a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e com esta leitura que vou ler, eu vou provar e mostrar de alguém que foi rígido, cumpridor com as suas obrigações e não cedeu na terra para homem algum. Esther, capítulo 3, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu
a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinava e se prostrava perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então o servo do rei, que estava à porta do rei, disseram a Mardoqueu: porque traspassa o mandado do rei. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco opor as mãos só em Mardoqueu, porque lhes havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Tem observado, meus prezados amigos e irmãos que ouvem a palavra de Deus, Mardoqueu foi um homem forte, ele tipificou a Cristo. Isto é tipologia, pois Mardoqueu quebrou o edito do rei ou decreto. Ele não quis obedecer a ninguém, porém Deus afirma o comportamento de Mardoqueu, transferindo a forca que fora feita para Mardoqueu e transferindo para Amã. Então Deus assim afirma os passos de Mardoqueu. Então está aí um homem rígido, ele não quis cumprir nem se prostrar diante de Amã, pois era decreto do rei Assuero. Mas ele confiou em Deus, o Todo-Poderoso. Ele não quis obedecer a homem, e assim Deus achou graça no seu comportamento e transferiu aquilo que era para Mardoqueu, passou para Amã. A forca serviu para Amã, ele mesmo que fez a forca
para mais do que eu. Mas, porém, meus prezados irmãos que ouvem a palavra de Deus, não fica só aí. Daniel, capítulo 3, o versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse a algum outro Deus a não ser o seu Deus. 3 homens rígidos, ele sabia o que podia acontecer com o decreto do rei Nabucodonosor. Ele sabia que se não obedecesse o decreto do rei, eles iam ser lançados na fornalha de fogo ardente. Mas nem por isso eles quiseram obedecer o decreto do rei, nem adorar a imagem de ouro que ele havia feito para que todo homem adorasse a sua imagem. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens rígidos, cumpridor da palavra de Deus, porém desobedeceu ao rei e a todos os homens que pensavam que eles iam se prostrar diante do decreto do rei. Então, para você que pensa que um homem rígido não chega a lugar algum, está aí a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Rígido, mas eles foram confirmados o seu comportamento por Deus, assim livrando da chama de fogo que estava na fornalha, que estava no forno, que tinha aquecido mais 7 vezes. Deus se faz presente e livra aqueles 3 homens da fornalha de fogo ardente. Rígido, 3 homens valorosos, homens de Deus, confiaram no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e assim saíram vitoriosos, Deus confirmando os seus passos, os seus comportamentos. Daniel, capítulo 6, o versículo 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Daniel não quis cumprir o decreto do rei Dário.
ele preferiu ser lançado na cova dos leões do que cumprir o decreto do rei ou a lei dos medos e dos persas. Pois todos vocês que conhecem a Bíblia sabem essa história. Pois todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem durante o espaço de 30 dias, e não ao rei, seria lançado na cova dos leões. Mas Deus confirmou o comportamento de Daniel, dando a ele a vitória. Deus confirma os seus passos, descendo assim com ele para habitar com os leões. E assim os leões passaram fome, porque a carne de Daniel não servia para alimentar a leões. Primeira Rei, capítulo 17. Elias prediz contra o rei Acabe. E o rei Acabe perseguiu Elias durante o prazo que Elias profetizou. 3 anos e meio de seca sem chuva naquela região. Mas, porém, ao fim deste tempo passado, Elias debara com 450 homens profetas de Baal. E lá ele entra no desafio contra aqueles 450 homens. O Deus que responde, ou que responder com fogo, esse é o Deus. Então, Deus respondeu a oração de Elias, dando assim a vitória a Elias, que era homem de Deus, rígido em fazer a vontade de Deus. Ele sempre foi um homem prudente e procurou a fazer tudo quanto Deus lhes dissera. Então Elias sai vitorioso em toda esta trajetória. Ele é confirmado os seus passos por Deus. Afinal de tudo, Deus toma Elias para si e tira aqui dessa terra para morar com ele nas mansões celestiais. E assim Deus confirma o comportamento de Elias, dando vitória a Elias
de toda a trajetória que ele passou aqui na terra. Ele foi bem-sucedido porque Deus para si o tomou. Então, mais um homem rígido em cumprir a palavra de Deus. Ele não teve bom sucesso aqui na terra entre os homens, mas porém, com toda certeza que falo, ele está com Deus, morando para toda a eternidade. De que vale então o homem ganhar fama aqui na terra, dinheiro, ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a sua alma? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo 29. Porém, respondeu Pedro e os apóstolos e disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Homem rigoroso, homem prudente, homens que fizeram aquilo que Deus mandou. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 5, versículo 40. E concordaram com ele, e mandando chamar os apóstolos, e tendo açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e deixaram ir. Se você quer fazer a vontade dos homens, é só não falar no nome de Jesus. Se você acha que precisa ou que deve fazer a vontade dos homens, uma das duas coisas você tem que fazer. Você tem que não falar no nome do Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. A vontade do homem é essa, que nós não falemos no nome de Jesus. Então, ser rígido é isto, é não deixar de servir a Deus, cumprir a sua palavra e nunca rejeitar a cruz de Cristo. Ele é santo e mandou que nós também sejais santos. São Mateus, capítulo 7, o versículo 24. Todo aquele, pois que
ouve essas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Um homem rígido, ele guarda a palavra de Deus. Ele é prudente. Ele nunca vai fazer as coisas relaxadamente. Então, o homem nécio, o insensato, o relaxado, construiu a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Você quer saber? Dois homens, duas posições, dois comportamentos. Está aí a resposta às perguntas que muitas vezes ouço falar de alguém. Um homem prudente é seguro. Ele edifica na rocha. A rocha, se você ainda não sabe, esta rocha é Jesus. Pedro, primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Você sabia que Jesus foi o homem mais rígido que já pisou nesta terra? Jesus não voltou atrás nenhuma palavra, nenhum tio. Ele cumpriu tudo. Ele cumpriu a lei. Toda a lei foi cumprida por Jesus. Homem rígido. Ele morreu por nós. Mas você sabe que Deus afirma os seus passos, o seu comportamento aqui na terra. Porque Deus, ao terceiro dia, ressuscita seu Filho, Jesus, o meigo nazareno, rígido. Mas, porém, para terminar essa mensagem, quero lhes apresentar de alguém relaxado, que já viveu aqui na terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és
frio nem quente. Oxalá que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca, disse Deus. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Este é o homem relaxado. Recebeu de Deus a sua mordomia e o manual, que é a Bíblia, para fazer tudo como a Bíblia diz. Mas porque relaxado, não acredita mais na Bíblia, a palavra de Deus, vai fazer como entende e como quer fazer. Esse é o relaxado insensato, sem compromisso com as coisas de Deus. Mas o homem rígido em guardar as suas palavras tem lugar no céu para ele. Vamos viver. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, pois todos aqueles que vivem relaxadamente não é cumpridor da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 48, o versículo 10. Maldito todo que fizer a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente. Entendeu? Você quer mais? Meu prezado amigo, olhemos para Jesus. Vocês sabem que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. E por que então não obedecer às suas ordens, às suas palavras, às suas verdades, e quer fazer as coisas relaxadamente? Não tem lugar no céu para os que são relaxados e vivem com medo do homem aqui na terra. Antes obedece aos homens do que a Deus. Mas eu tenho um conselho para dar. Seja rígido, embora que aqui na terra não tenha espaço para você, mas fique certo que o céu está cheio de crédito para você. Se você quer viver assim, cumprindo, guardando as palavras que está escrita aqui neste manual, você já recebeu a mordomia de Deus e recebeu também o manual. Por que fogem
então das verdades de Deus. Meu prezado, leva tudo a sério e ser homem rígido, prudente, cumpridor da palavra de Deus. Que assim Deus vos abençoe e dê mais tempo para que possa ungir os olhos com colírio e possa ver a glória de Deus. Amém.